Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos mergulhar em uma das tradições mais fascinantes e pouco conhecidas do Japão feudal, o Hojutsu-ryu, a arte marcial do tiro com armas de fogo. Imagine uma época em que samurais, conhecidos por sua maestria com a espada, se viram diante de uma revolução tecnológica que mudaria para sempre o campo de batalha. Com a chegada das armas de fogo ao Japão no século XVI, nasceu uma nova arte, que combinava a precisão do tiro com a disciplina e a filosofia do Bushido. O Hojutsu-ryu não é apenas sobre atirar, é sobre controle, estratégia e a busca pela perfeição. Então, preparem-se para uma jornada incrível, onde exploraremos as origens, a evolução e os segredos dessa arte marcial única. O período Sengoku e a Revolução das Armas de Fogo. O período Sengoku, de 1467 a 1603, foi uma era de caos e guerra civil no Japão, onde clãs poderosos, conhecidos como daimyos, lutavam pelo controle do território e pelo poder supremo. Nesse ambiente de conflito constante, a inovação militar era essencial para a sobrevivência. A introdução das armas de fogo pelos portugueses em 1543 foi um evento transformador. Os arcabuzes de mecha, que inicialmente eram vistos com desconfiança pelos samurais, rapidamente se provaram uma ferramenta decisiva em batalha. A fabricação local dessas armas começou pouco depois de sua introdução, com artesãos japoneses adaptando e melhorando os designs europeus. A ilha de Tanegashima, onde as armas foram primeiro desembarcadas, tornou-se um centro de produção, e o termo Tanegashima passou a ser sinônimo de arcabuz no Japão. A disseminação das armas de fogo foi tão rápida que, em poucas décadas, elas estavam presentes em quase todos os grandes exércitos feudais. A Batalha de Nagashino, o marco divisor. A Batalha de Nagashino, 1575, é frequentemente citada como o ponto de virada na história militar japonesa. Nessa batalha, Oda Nobunaga, um dos mais famosos daimyos da época, enfrentou o poderoso clã Takeda, conhecido por sua cavalaria samurai de elite. Nobunaga, no entanto, tinha uma estratégia inovadora. Ele posicionou cerca de 3.000 arcabuzeiros atrás de barricadas de madeira, organizados em fileiras que disparavam em sequência para manter um ritmo constante de fogo. Quando a cavalaria Takeda carregou, foi dizimada pelos disparos precisos e coordenados dos arcabuzeiros. Essa vitória não apenas consolidou o poder de Nobunaga, mas também provou que as armas de fogo eram uma força imparável no campo de batalha. A partir desse momento, os samurais, que antes desdenhavam das armas de fogo como desonrosas, começaram a integrá-las em suas táticas e treinamentos. O surgimento do Hojutsu-ryu. Foi nesse contexto que o Hojutsu-ryu começou a tomar forma. A palavra Jutsu significa literalmente arte da artilharia, mas seu significado evoluiu para abranger o uso de armas de fogo individuais, como arcabuzes, pistolas e rifles. O termo ryu refere-se a uma escola ou linhagem específica, indicando que o Hojutsu-ryu era um sistema organizado de treinamento com suas próprias técnicas, filosofias e protocolos. As primeiras escolas de Hojutsu-ryu foram fundadas por mestres que combinavam o conhecimento tradicional das artes marciais japonesas, Bujutsu, com as novas técnicas de tiro. Esses mestres eram frequentemente samurais ou instrutores militares que reconheciam a importância de integrar as armas de fogo ao treinamento marcial. O treinamento não se limitava ao tiro em si, mas incluía o estudo de táticas de campo, manutenção de armas, fabricação de munição e até mesmo a psicologia do combate. A estrutura do treinamento no Hojutsu-ryu. O treinamento no Hojutsu-ryu era meticuloso e abrangente, refletindo a seriedade com que as armas de fogo eram tratadas. Manuseio e manutenção de armas. Os alunos aprendiam a desmontar, limpar e montar suas armas, garantindo que estivessem sempre em condições de funcionamento. A fabricação de munição também era parte do treinamento, já que a disponibilidade de pólvora e projéteis podia ser limitada. Técnicas de tiro. O treinamento começava com o tiro estático, onde os alunos aprendiam a postura correta, a respiração e o alinhamento. Em seguida, avançavam para o tiro em movimento, simulando situações reais de combate. Técnicas de tiro em grupo, como o disparo em rodízio usado na Batalha de Nagashino, eram ensinadas para maximizar a eficiência em batalha. Combate desarmado e uso de armas tradicionais. Como as armas de fogo podiam falhar ou ficar sem munição, os praticantes também eram treinados em técnicas de combate desarmado, taijutsu,
e no uso de armas brancas, como espadas, kenjutsu, e bastões, bojutsu. Estratégia e tática. O Hojo Tsuryu incluía o estudo de estratégias militares, como o posicionamento de tropas, uso do terreno e coordenação entre diferentes tipos de unidades, arcabuzeiros, cavalaria, infantaria. Filosofia e ética. Como em todas as artes marciais japonesas, o Hojo Tsuryu enfatizava valores como disciplina, respeito, autocontrole e honra. Os praticantes eram ensinados a usar suas habilidades com responsabilidade e a manter a calma sob pressão. A integração com o Budo tradicional. Uma das características mais fascinantes do Hojo Tsuryu é sua integração com as tradições marciais japonesas. Embora as armas de fogo fossem uma tecnologia estrangeira, elas foram assimiladas dentro do contexto do Budo, o caminho marcial. Isso significava que o treinamento não era apenas técnico, mas também espiritual e filosófico. Os mestres de Hojo Tsuryu frequentemente tinham formação em outras artes marciais, como o Kenjutsu, esgrima, ou Kyujutsu, arco e flecha, e traziam esses conhecimentos para o treinamento com armas de fogo. Por exemplo, a precisão e a concentração necessárias para o tiro eram comparadas às habilidades de um arqueiro, e a postura e o movimento eram influenciados pelas técnicas de esgrima. O declínio e o ressurgimento do Hojo Tsuryu. Com a unificação do Japão sob o shogunato Tokugawa, de 1603 a 1868, o país entrou em um período de relativa paz, e o uso de armas de fogo diminuiu. No entanto, o Hojo Tsuryu não desapareceu completamente. Ele foi preservado em algumas escolas tradicionais e continuou a ser praticado por grupos específicos, como guardas de castelos e forças de segurança. Após a restauração Meiji, 1868, o Japão modernizou suas forças armadas com base em modelos ocidentais, e as artes marciais tradicionais perderam parte de sua relevância prática. No entanto, no século XX, houve um ressurgimento do interesse pelas artes marciais antigas, incluindo o Hojo Tsuryu. Hoje, ele é praticado como uma arte marcial moderna, combinando técnicas tradicionais com o uso de armas de fogo contemporâneas. O século XX, ressurgimento e adaptação. No século XX, houve um ressurgimento do interesse pelas artes marciais tradicionais, impulsionado por um movimento de preservação cultural e pelo fascínio pelo legado samurai. O Hojo Tsuryu foi uma das artes que se beneficiaram desse movimento, mas sua adaptação à era moderna exigiu mudanças significativas. Incorporação de armas modernas. O Hojo Tsuryu moderno expandiu seu repertório para incluir armas de fogo contemporâneas, como pistolas semiautomáticas, substituíram as antigas pistolas de pederneira. Rifles de precisão, incorporaram técnicas avançadas de tiro à distância. Espingardas e submetralhadoras, adaptadas para situações de combate moderno. O treinamento com essas armas manteve os princípios tradicionais de precisão, disciplina e controle, mas também incorporou técnicas modernas de tiro, como o uso de miras óticas e adaptação a diferentes cenários de combate. Foco em aplicações práticas. Enquanto o Hojo Tsuryu tradicional era voltado para o campo de batalha feudal, a versão moderna adaptou-se a novas realidades, como autodefesa civil, técnicas de tiro defensivo para civis, treinamento policial e militar, adaptação para forças de segurança e militares, esportes de tiro, participação em competições de tiro esportivo, preservação da filosofia tradicional. Apesar das mudanças técnicas, o Hojo Tsuryu moderno manteve os valores fundamentais do Budo como disciplina e autocontrole, essenciais para o manuseio seguro e eficaz de armas de fogo. Respeito e ética, enfatizando o uso responsável das habilidades marciais. Busca pela perfeição, refletida na prática constante e no aprimoramento técnico. O Hojo Tsuryu no século XXI. Hoje, o Hojo Tsuryu é praticado em diversos contextos, desde dojo tradicionais até academias de tiro modernas. Sua adaptação à era moderna inclui treinamento integrado. Os praticantes aprendem a usar uma variedade de armas, desde pistolas até rifles de precisão, além de técnicas de combate desarmado e uso de armas brancas. Essa abordagem integrada reflete a versatilidade do guerreiro moderno. Tecnologia e inovação.
O uso de simuladores de tiro, realidade virtual e equipamentos modernos tornou o treinamento mais acessível e eficiente, sem perder a conexão com as raízes tradicionais. Difusão internacional. O Rojutsu Ryu ganhou adeptos fora do Japão, especialmente entre entusiastas de artes marciais e profissionais de segurança. Escolas e instrutores têm trabalhado para adaptar a arte a diferentes culturas e contextos legais. Competições e demonstrações. Eventos de tiro esportivo e demonstrações marciais ajudam a promover o Rojutsu Ryu, mostrando sua eficácia e beleza técnica. E assim chegamos ao final da nossa exploração pelo Rojutsu Ryu, uma arte que prova como a tradição e a inovação podem caminhar juntas. Desde os campos de batalha do período Sengoku até os dojo modernos, o Rojutsu Ryu nos ensina que a verdadeira maestria vai além da técnica, está na disciplina, no respeito e na constante busca pela excelência. Seja você um praticante de artes marciais, um entusiasta de armas de fogo ou simplesmente um curioso, esperamos que essa jornada tenha inspirado você a olhar para as artes marciais com novos olhos. Aqui no Mundo Marcial, estamos sempre trazendo histórias e técnicas incríveis para você. Então, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!